ZYH 753.270 kHz, onda média, Brasil Central. ZYF 440, 11.815 kHz, onda curta. ZYF 690, 4.985 kHz, onda tropical. Rádio Brasil Central, Goiânia. Rádio Brasil Central, Goiânia. Começa agora, programa Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com a vida no planeta. Bom dia, Goiânia, bom dia, Goiás, bom dia, Brasil. Uma ótima manhã para você que sintoniza a Rádio Brasil Central em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Bom dia também para você que nos ouve pela internet no www.radiobrasilcentral.com.br. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa que se preocupa com a vida do planeta e leva até você informação com qualidade. Começamos mais um programa Conexão Ambiental, hoje, 1º de janeiro de 2016. Esse é o nosso primeiro programa do ano, um ótimo ano para você que nos acompanhou durante o ano passado. Que seja um excelente ano para você, que você vença e cresça de forma justa e solidária, porque é disso que o mundo está precisando. Que o espírito do ano novo semeie generosidade nos corações de todos, é disso que precisamos. Não é por menos que o nosso primeiro programa do ano é justamente no Ano Novo. O Conexão Ambiental traz um tema muito interessante e adequado com a época, com o dia de hoje. Vamos conversar sobre meio ambiente e espiritualidade. Conexão Ambiental. Editorial. Existe uma relação muito forte entre os seres vivos, sejam eles animais, vegetais e há quem garanta até com os minerais. Tradições antigas e outras civilizações cultuavam de forma mais profunda essa relação com a natureza, buscando um respeito que garantia preservação e sobrevivência das espécies, mesmo que sob alguns aspectos, animais e plantas serviam de alimentos. É algo além da serventia, é usar com equilíbrio para que não falte a outros, uma das premissas da sustentabilidade. Algo longe de se conseguir dado o modelo de consumo que temos. Milhares de espécies vegetais e animais desapareceram por conta de um modelo econômico que suga da terra suas dádivas sem dar condições da reposição em tempo hábil. O Conexão Ambiental conversou com 4 representantes religiosos e de filosofias humanistas. Para este início de ano, nada melhor do que começar fazendo uma reflexão de como nos relacionamos com o planeta e com a vida. Conexão Ambiental. Entrevista. Ótima manhã para você. Nesta sexta-feira, 1º de janeiro, começamos mais um programa Conexão Ambiental, trazendo um assunto muito importante. Lembrando a você que este programa é gravado, mas você pode entrar em contato com a gente e deixar o seu recado, sua dúvida e a sua participação. O nosso telefone você já conhece, é o 62 3282 8780. E o nosso e-mail é conexãoambiental@hotmail.com. Pelo Facebook você nos encontra digitando programa Conexão Ambiental.
E olha só, a nossa primeira entrevista sobre o tema meio ambiente e espiritualidade é com o sociólogo Ivo Poleto. Ele é assessor nacional do Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Social e também é representante da Caritas no Brasil e também participa das pastorais sociais da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Vamos ouvir. Ivo, a prática da fé, ela deveria provocar que tipo de mudança nas pessoas? Eu creio que a principal mudança que deveria ser operada a partir de uma vivência da fé cristã deveria ser a pessoa se tornar melhor, se tornar um homem mais adequado nas relações com as pessoas e também com todo o ambiente da vida. E que a mulher também seja uma pessoa que, de fato, vive crescendo e procurando a felicidade. Então, na verdade, a fé cristã, ela não é uma ferramenta apenas para se organizar uma igreja ou muitas igrejas. Não, ela é, de fato, uma sugestão, ela é um caminho possível de uma maior humanização das pessoas. Ela é um convite para que as pessoas procurem superar suas limitações e que procurem ser cada vez melhores, cada vez mais perfeitas. Tem uma frase nos evangelhos de Jesus que deixa isso muito claro. Ele diz que é para as pessoas serem perfeitas como o Pai dele, Deus, é perfeito. Então não há limite de crescimento. E essa é a perspectiva verdadeira da fé cristã. Essa humanização, o caminho que levaria à humanização das pessoas, combinaria mais com uma visão sustentável do mundo? Evidentemente, se a pessoa está crescendo, ela está procurando viver de uma forma integrada nas suas relações com as outras pessoas e também com o espaço vital, que no caso ela reconhece como um dom, como um presente dado por Deus junto com a terra, né? Na longa história da própria terra em que foram criadas as condições para a vida. Então, essa pessoa humana, ela procura conviver com a terra de uma forma que seja de cuidado, que seja de estima, que seja de amor. Na verdade, inclusive, e nesse ponto, esse texto da carta agora do Papa, Laudato Si, não digo que inova, mas ele chama a atenção para essa dimensão. A pessoa vivendo o seguimento a Jesus Cristo, quer dizer, vivendo a fé cristã, ela vai se descobrindo parte da própria natureza. Ela não é alguém separado da natureza, que depois pode apropriar-se dela e explorá-la como quiser. Não. No próprio organismo humano, há todos os elementos comuns que compõem o solo, que compõem as águas, que compõem o ar, que compõem... Nós somos parte integrante da natureza. Então, nesse sentido, deveríamos, como São Francisco, que é patrono, inclusive, de todos que têm essa perspectiva ecológica, essa perspectiva integrada, nós deveríamos ter relações de fraternidade com cada ser criado, com cada ser vivo, seja vegetal ou animal, mas também com os outros seres que nós poderíamos considerar físicos. Por quê? Porque nós dependemos deles para poder viver. Ô Ivo, e a encíclica Laudato Si do Papa Francisco, ela marca uma nova postura da Igreja Católica com o meio ambiente? Eu diria que sim, viu? Eu diria que sim. Em duas dimensões, ou três, se você quiser. Numa primeira, é o sentido de que a gente deve não tanto só propalar ideias, não só falar da terra, não só, inclusive, falar reflexões teológicas sobre a terra. Não. O ponto de partida é a relação corrigida, é a relação amorosa.
Então, o primeiro convite que é feito é para a prática, não é para ter belas palavras para falar sobre o assunto. Não. Ele chama a atenção, quer dizer, o que nós precisamos primeiro, aliás, isso vale também na relação com as pessoas, o que nós precisamos primeiro é ter uma relação amorosa com tudo o que compõe o ambiente da vida, tudo o que compõe o que ele chama a ecologia integral, certo? Então, relações concretas. Isso significa também ter a coragem de rever como são as nossas relações. E se elas não estiverem assentadas na linha do cuidado, do amor, da convivência de fato harmoniosa, então nós temos que reconhecer que há algo errado no nosso seguimento a Jesus Cristo, na nossa vivência cristã e até humana. E aí a gente deve corrigir, deve mudar, deve passar para uma prática melhor. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente deve acolher também, sim, as informações que a ciência nos dá sobre as condições da vida no planeta. Então, não querer ficar cego, acolher as informações da ciência no sentido de perceber que, às vezes, a partir da nossa experiência individual, nós não conseguimos sentir ou compreender por que estamos vivendo tantas dificuldades aqui no nosso planeta, tantas mudanças climáticas, por exemplo. Então, acolher a voz, o que as ciências nos indicam sobre isso e levar a sério na nossa própria avaliação das práticas e aí corrigir no que seja necessário. Por exemplo, dando-nos conta que a ciência nos informa que as mudanças climáticas estão sendo provocadas fundamentalmente por ações humanas que consomem fontes fósseis de energia. Então nós precisamos mudar, ir mudando, e nós precisamos até lutar, desde o local até o internacional, para que nós tenhamos acordos para diminuir o uso dessas fontes fósseis, porque senão vão piorar as condições de vida em nosso planeta. E a terceira dimensão é de que nós precisamos, de fato, alimentar uma espiritualidade, e o Papa diz, inclusive, uma mística, isto é, uma motivação profunda dentro de nosso coração, dentro de nossas mentes, que nos leve a ter a coragem de mudar, ter práticas melhores e também de oferecer os fundamentos dessa nossa espiritualidade, dessa nossa mística, a toda a humanidade. E é isso que o Papa fez. Ele ofereceu a carta Laudato Si para a humanidade, ela não é para os cristãos. E para os cristãos, o que muda na vida deles na prática? Veja, eu poderia dizer que ele propõe, primeiro, que a gente não reduza a prática cristã a práticas piedosas, certo? Que a gente não reduza a vivência da fé cristã apenas aos momentos de oração ou de reuniões em comunidade, até mesmo na celebração dos sacramentos, como se fala, por exemplo, da Eucaristia ou da missa. Não é suficiente que a gente faça isso. Pelo contrário, é muito importante, isso tem uma parte da carta do Papa onde ele fala disso, é muito importante que até a vivência destas reuniões, dessas celebrações, inclusive dos sacramentos, elas sejam iluminação para que nós sejamos pessoas melhores na convivência com o ambiente, no cuidado da casa comum. Então, a vivência da fé, ela deve se dar, e o Papa insiste muito nisso, ela deve se dar na casa da gente, ela deve se dar na rua, ela deve se dar na relação com as outras pessoas, ela deve se dar o cuidado para que nós não deixemos que nossas cidades sejam descuidadas na questão do esgoto, na questão da contaminação dos córregos, dos rios, da água. Pelo contrário, nós, como cristãos, devemos estar junto com os outros seres humanos. Deveremos ser, inclusive, um chamado, um estímulo para que, junto com os outros seres humanos, para a gente enfrentar os problemas que nós temos na nossa convivência com o planeta.
Ivo, tem uma passagem da encíclica que fala que a crise ecológica é uma crise humana. Sendo assim, a religião, que ajuda a formar a visão de mundo das pessoas, pode também ajudar a resolver os problemas ecológicos? Pode e deve, na minha perspectiva e na perspectiva do Papa Francisco. Isto é, o Papa até adverte, ele faz uma reflexão crítica, ele diz o seguinte: olha, nós cristãos, pode ser que nós ficamos descuidados em relação à riqueza da mensagem que nós podemos colher, por exemplo, no livro sagrado para os cristãos, que é a Bíblia, que são os evangelhos, certo? E depois toda a reflexão, a chamada doutrina da própria igreja, o ensino social da igreja. Então ele diz, olha, nós precisamos retomar, prestar atenção e ver o que nós temos ali de riqueza, o que nós temos ali de sugestões positivas para poder viver de uma forma adequada no tempo em que nós estamos vivendo hoje. E depois ele diz mais, ele diz, se nós nos damos conta da riqueza, pode ser que até agora nós tenhamos sido descuidados no sentido de anunciar estas contribuições que vêm da perspectiva da mensagem cristã. Então ele diz, nós temos inclusive a obrigação, como cristãos e como comunidades cristãs, nós temos a obrigação de, primeiro, tomar consciência dessas dimensões de profunda espiritualidade e de convite, inclusive, para mudanças profundas no nosso modo de ser e ser pessoas, convivendo com os outros, convivendo com a natureza, e aí sermos capazes de, a partir do nosso exemplo, da nossa prática de vida, também oferecer a riqueza dos fundamentos dessa nossa esperança para toda a humanidade, para todas as pessoas. Não para cobrar delas que elas sejam cristãs, que elas entrem na nossa igreja fazendo um trabalho proselitista. Não! Oferecendo às pessoas o que nós temos de riqueza para que elas possam também, se quiserem livremente, assumir estes valores para que possam ser pessoas melhores, para que possam também cuidar melhor do próprio ambiente da vida. Então, nesse sentido, em particular, tem duas dimensões que eu poderia destacar nesse momento que fazem parte da mensagem de Jesus Cristo. A primeira delas é que ele chama a atenção de que nós não podemos servir a dois senhores, ele fala. Isto é, ao dinheiro ou à riqueza concentrada e a Deus. Não podemos, não dá certo isso. Quando ele diz a Deus, é a Deus junto com as pessoas, a Deus junto com os pobres especialmente. Não dá certo isso, ele diz, ou agradamos um e desagradamos o outro, ou agradamos o outro e desagradamos a um. Porque ele diz, não é possível servir. E no nosso caso, esta mensagem, se levada à prática, ela significa um chamar a atenção exatamente do que está causando as piores ameaças para a vida humana no planeta Terra, que são a concentração da riqueza, seja na forma de propriedade de solo, na propriedade de moeda, na propriedade de bens, digamos, de especulação. A concentração da riqueza, ela gera, num extremo, a pobreza e a miséria, e ela também não tem dó e nem piedade de explorar a natureza até a última gota. E aí gera os desequilíbrios que vão dar no aquecimento, vão dar nas mudanças climáticas. Então, nesse sentido, essa mensagem levada à prática, ela nos ajuda a ter coragem de enfrentar o capital, de enfrentar, inclusive, esse sistema econômico que o Papa repete na carta dele, porque ele já tinha dito antes em outras mensagens, que essa economia mata. E essa economia, ela também mata a natureza. Então é preciso fazer mudanças profundas. Meio ambiente e espiritualidade é o tema do programa de hoje e vocês acabaram de ouvir a entrevista com o sociólogo Ivo Poleto, ele que é assessor nacional
do Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Social e também é representante da Caritas no Brasil e participa das pastorais sociais da CNBB. Agora vocês ouvem a entrevista com Fernando Diolodê Babalorixá. Ele é representante de nação religiosa de culto Jeje e Ijexá, do Batuque do Rio Grande do Sul. Vamos ouvir a entrevista. Fernando, como as religiões de matriz africana veem essa relação do ser com o meio ambiente? Bom, assim, para começo de história, né? Todo mundo fala em axé, né? Que é uma palavra universal dentro das matrizes africanas. Significa energia. Todas as religiões de matriz africana trabalham com o axé, com a energia. E essa energia, ela é oriunda dos orixás, que significa natural ou natureza. Tá? Então, assim, para o ser humano, a religião, a natureza e o ser humano, eles fazem parte do mesmo universo, que devem se comunicar e ter um equilíbrio entre os três. Esse é o princípio básico da religião de matriz africana em si. Porque sem esse equilíbrio não existe a religiosidade, não existe a ligação com a espiritualidade e não existe a evolução do ser humano. Esse é o princípio. Fernando, a crise ambiental e os problemas ligados a ela é o resultado de uma questão onde o homem não se vê como parte da natureza? Parece que as religiões africanas, essa relação aí nunca foi um problema, é isso mesmo? Olha, assim, não é só em si fazer parte, foi como eu falei antes, né? Existem diversas visões, inclusive, como disse, científicas, procurando explicações sobre o ser humano, qual é o local do ser humano dentro do universo. Bom, nós fazemos parte de um todo. Todos nós fazemos parte de um todo. A natureza em si é algo junto que nós devemos sim fazer parte. O que acontece na realidade é que o ser humano, muitos seres humanos, eles sofrem de uma espécie de esquizofrenia, onde tudo gira em torno do seu próprio umbigo, esquecendo as responsabilidades e por muitas vezes, inclusive, tornando-se agressivo contra a natureza. Na procura, como disse antes, das ciências, da evolução do ser humano e nessa luta cotidiana de provar que nós somos superiores, nós terminamos degradando, estragando e apenas usando a natureza em vez de usufruir do que ela realmente tem a nos ofertar de melhor. Olha, falando especificamente das religiões de matriz africana, como eu disse, né, o ser humano ele faz parte de um todo. O meio de ligação da natureza com o ser humano é os orixás, que é a energia oriunda da natureza. Então, assim, para dizer bem a verdade, tudo que habita na natureza, em orixá, como eu disse, em energia, no ser humano também. Por que eu falo isso? Vou citar alguns nomes bem conhecidos para compreender. Quando se fala assim, Ogum, né? Ogum é um minério e é um movimento. Ogum é o dono da faca, o dono do corte, o dono daquilo que dá debaixo da terra. No ser humano, ele habita na força, na vontade aguerrida da vitória. Exu é o caminho, né? É o mais antigo e também o mais novo. É aquele que leva a algum lugar. Isso na natureza. No ser humano, ele comanda o nosso próprio caminho, o nosso andar, o nosso destino. Vamos colocar, por exemplo, Yansan, é a senhora dos lares para o ser humano. Ela comanda também a corrente sanguínea do ser humano. Na natureza, ela comanda os rios sinuosos de corredeiras, as tempestades e os raios. Xangô, no ser humano, ele comanda a voz e na natureza, o trovão. Também comanda no ser humano aquele ímpeto de justiça, de querer buscar a justiça. E na natureza, ele nada mais é que a cordilheira, a montanha, o local mais alto, onde a justiça deve ser feita. Então, Iemanjá, por exemplo, comanda o mar, né? A Calunga Grande. No ser humano, ela comanda o nosso pensamento. Então, tudo entre a natureza e o ser humano não apenas tem uma relação,
é a existência. E a nossa religião, ela passa isso para nossas crianças desde sempre, que o respeito com a natureza é respeitar o ser humano. Se a gente trata bem a natureza retribui para nós com um bom trato. É como uma árvore, que a gente planta ela uma sementinha, mas se a gente cuidar dela, regar adequadamente, for uma árvore frutífera, ela vai dar bons frutos num futuro. E se a gente souber cultivá-los direito, teremos frutos para diversas gerações. O que acontece dentro da nossa religião é isso. Isso se chama hierarquia. É a passagem de saberes de pai para filho, de avô para neto, de bisavô para bisneto e assim por diante. Porque sem o conhecimento da natureza, não tem como existir a nossa religião. Sem a nossa religião, não existe o que é a medicina ancestral, por exemplo, que no Brasil chegou através de Príncipe Custódio, que passeou pelo Brasil em diversos pontos, trazendo a sabedoria das ervas, inclusive de muitas nações que hoje existem por aí, que trabalham com ervas. Então, assim, nossa religião, para existir, tem que dar a continuidade nesse saber de lidar com a natureza e não explorá-la, mas sim saber trabalhar conjuntamente, sem degradar, sem poluir, sem destruir. Então, a nossa religião, ela prega o quê? Para nossas crianças, jovens, adultos e idosos, que se nós estivermos em comunhão com a natureza, em equilíbrio, o mundo será um local melhor. Muito bem, essa entrevista que você está ouvindo com o Fernando de Olodê Babalorixá, dentro do tema meio ambiente e espiritualidade, a gente continua no próximo bloco. Já já nós voltamos com Conexão Ambiental. Conexão Ambiental. Debate. Bom dia para você, este é o Conexão Ambiental, que hoje especialmente traz um tema pertinente, muito importante, no primeiro dia do ano, neste 1º de janeiro, Dia da Confraternização Universal. Nós trazemos o tema meio ambiente e espiritualidade. Agora você ouve a segunda parte da entrevista com o Fernando de Olodê Babalorixá, ele que é representante de nação religiosa de culto Jeje e Ijexá do Batuque do Rio Grande do Sul. Vamos ouvir. E por falar em jovens, o candomblé e a umbanda cresce muito entre esse grupo populacional, principalmente entre jovens da classe média. Tem uma pesquisa do IBGE que indica que 47% dos adeptos são brancos, 13% têm um nível superior completo. Por que você acha que essas religiões se comunicam tão bem com esses grupos? Nosso estado de Goiás, nós temos 6.875.000 habitantes, tá? Dentro de um conceito percentual nacional, que é uma multiplicação por 60%, depois 30% para cada 3 municípios e 10% por município, tá? Nós temos mais de 1.800.000 pessoas declaradamente que são de matriz africana, tá? Aí você disse assim sobre como é que eu posso explicar? Sobre a etnia da pessoa. A etnia da pessoa hoje não é que ela seja irrelevante, porque dentro das matrizes africanas, a herança, ela é ancestral. O que significa isso? Eu, por exemplo, para quem me olha, eu sou caucasiano, tá? Mas meu avô ele era de etnia Fon com Tupi, tá? Ele é um herdeiro negro africano legítimo. Eu herdei esses traços deles, mas sou caucasiano. O que aconteceu nessa grande de ter uma enorme quantidade de brancos ou caucasianos fazendo parte do candomblé, das nações de culto africano, ou de umbanda, ou até mesmo de quimbanda, na verdade é a aceitação, porque a religião de matriz africana, ela não tem preconceitos, ela não carrega o estigmata, por exemplo, do preconceito racial, ou, por exemplo, da intolerância, da própria intolerância religiosa, ou até mesmo da aceitação sexual, de orientação sexual ou de gênero. Por quê? Porque nós não temos
brancos ou negros. Nós não temos homens e mulheres. Nós não temos casais homoafetivos, nós não temos homossexuais, transexuais. Nós temos pessoas. Nós fazemos da religião uma fraternidade legítima, aceitando todos dentro de nossas casas. Desde que o quê? A moral, desde que a religiosidade, a hierarquia, a fraternidade e a união de todos seja um somatório de esforços para resultados que possam realmente fazer a diferença na comunidade em que convivemos, para a nossa cultura, dando salvaguardo e principalmente dando continuidade a que as nossas heranças ancestrais, seja dos orixás, inquices, oduns ou voduns, da Umbanda ou da Quimbanda, deixaram para nós de legado. Então, o que hoje acontece de existir mais brancos do que negros, é porque até a década de 80, e isso eu posso falar porque eu estava lá, os próprios negros mesmo não gostavam de dizer que eram negros. Quem dirá alguém dizer que na época não existia a palavra politicamente correta, né, do afro-religioso, né, ou, sei lá, africanista, né, ou espiritualista. Na época tu era batuqueiro ou macumbeiro. Né? Batuqueiro porque tu era de nação, né, das nações de culto aos orixás, e o macumbeiro é aquele do saravá, da Umbanda ou do alupandê, da Quimbanda. O que terminou acontecendo? Claro, né, daí veio o conhecimento, nós viemos transmitindo para esclarecer que batuque realmente é o nome de Apará, que no início de toda essa história sobre religiosidade afro-brasileira, Apará significa o batuque aos orixás, é assim chamado em África. Né? E a macumba é um instrumento de percussão ou uma árvore ancestral que existe em África também. Bom, o desenvolvimento de nossos trabalhos terminou atraindo pessoas que vieram para estudar. Isso não é apenas pessoas aqui no Brasil. O culto da religião hoje, de matriz africana, ele existe no mundo. Na realidade, se eu for puxar no passado, vamos pegar uma celebridade, que é considerada uma celebridade, né? Pierre Fatumbi Verger, né? Um francês, um playboy francês, que por ter que estudar, os pais dele mandaram ele para o Brasil, para a Bahia, tá? Para ele dar um tempo em Paris, porque ele estava agitando demais Paris, veio para o Brasil, conheceu as matrizes africanas, se interessou e foi para a África para fazer a ponte entre os dois mundos, África-Bahia, que era assim que era dito na época. E ele era um branco. E ele terminou o quê? Por curiosidade e por ter encontrado dentro da religião de matriz africana uma âncora para a sua vida ociosa que tinha até então, ele terminou descobrindo o seu grande jeito de levar a vida, a sua filosofia de vida a partir de então, terminando se formando babalaô em África. Então, assim, isso não é de agora. Na verdade, sempre houve. O que hoje existe mais é o quê? As pessoas admitindo o que são. Essa é a diferença. Hoje as pessoas admitem. E quanto aos jovens, nós sempre tivemos muitas crianças e muitos idosos dentro dos nossos núcleos familiares, as nossas goas. Goa significa bacia familiar. Dentro de nossas goas sempre houve muitos, e muitos mesmo, jovens, crianças e idosos. Qual é que sempre foi a diferença? Nós sempre protegemos muito, tanto nossas crianças, quanto os jovens, quanto os idosos, principalmente da época em que era crime tocar tambor. No Brasil, não podemos esquecer que nós passamos por momentos em que era proibido. Na verdade, a grande abertura, que todo mundo fala, não tem 20 anos, essa grande abertura. Então, por isso que hoje, um dos motivos de existir mais brancos do que negros dentro da religião, aparentemente, é justamente por quê? Porque não existe mais a barreira de tu precisar se esconder atrás de um outro nome. Por exemplo, de tu perguntar para alguém, ele é batuqueiro, ele é de nação, ele é africanista, a nomenclatura que quiser usar, ele virar para a pessoa e dizer, não, eu sou espírita. Essa é a grande diferença.
Tanto é que o censo de 2010 e esse mesmo agora de 2014 foi rebatido, eu fui um que bati em cima dele, tá? Junto ao MINC, inclusive, e junto ao BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento. Por quê? Porque a demografia, a cartografia está completamente errada, porque os dados não batem a realidade que nós temos em cada terreiro. Então, o que hoje podemos dizer e afirmar realmente é que as religiões de matriz africana é uma grande família de braços abertos para todos que realmente tenham boa fé. Muito bem, obrigado aí ao Fernando Diolodê, representante de nação religiosa de culto Jeje e Ijexá do Batuque do Rio Grande do Sul, que deu a sua contribuição aí, a participação dele neste tema de hoje, que é meio ambiente e espiritualidade. Com sabedoria e generosidade, ele nos trouxe palavras profundas de significado sobre o tema que trazemos hoje aqui no Conexão Ambiental. Vamos agora ouvir sobre esse mesmo tema com a monja Koen Roshi. Ela é uma monja zen budista brasileira e missionária oficial da tradição Sotoshu, com sede no Japão. Monja, em um determinado momento da nossa história, o homem se separa do meio natural, como se ele não fosse mais integrante desse meio. E isso é preponderante no processo de cuidado da natureza. Como o zen budismo vê ou percebe essa relação entre o ser humano e a natureza? O ser humano é a natureza, nós somos a vida da Terra, nunca estivemos separados. E é uma doença da mente, essa de achar-se separado dos outros ou da natureza. Nós somos a vida da Terra, não vivemos sem os outros elementos todos da natureza, sem as águas, sem o ar, sem as plantas. Se a Terra estiver contaminada, nossos alimentos estarão contaminados. Nós somos esta vida, não estamos separados. A ideia da separatividade é a dualidade, a divisão e a doença da mente, que nós chamamos de delusão. Porque a sabedoria é você perceber-se interligado a tudo e a todos. E, portanto, cuida. E o que nós temos hoje, a Terra em convulsão, com N formas de agressão ao meio ambiente, seja no meio líquido, na terra, no ar, na diminuição da biodiversidade, isso se dá por conta dessa separação? É, claro. No momento que nós nos sentimos separados, e é o que eu chamo de corrupto. As pessoas falam muito de corrupção em termos políticos e financeiros apenas, né? O corrupto, a palavra em latim, quer dizer o coração roto, partido, que não está íntegro. Então eu não me percebo mais parte de, eu me sinto separado de, eu quero me aproveitar, eu quero tirar vantagem. O que a terra tem para mim? Né? O rio parece que ele tem uma quantidade ilimitada de suportar todas as sujeiras que jogamos dele. Ele não tem. E essa é a grande mudança que eu acho que acredito para todos nós, é a nossa percepção que se estendeu. Porque até pouco tempo atrás todos achavam que o rio ia dar conta, que a terra não ficaria poluída, que o ar não tinha poluição, e nos demos conta que a nossa vida está em risco, que a nossa espécie está em risco. E porque percebemos que a nossa espécie está em risco, começamos a cuidar daquilo que é a nossa vida, que são as outras espécies. Monja, na sua opinião, nós temos condições de reverter esse processo antes de um final? Sim, tudo que nasce morre, tudo que começa termina. O planeta um dia vai terminar, o sistema solar um dia vai terminar, mas ainda está um pouco longe disso. E ainda temos condições de vida bem agradáveis no planeta, né? Então, como que nós podemos estender isso? Depende de cada um de nós agora. Mas não só de cada um de nós, como de políticas públicas. Né? Acho que nesse momento na França está tendo uma reunião sobre isso, internacional. Então houve um despertar para essa consciência que não existia antes. Não é? E isso é muito importante. E quanto mais pessoas nós fizermos perceber que faz diferença, sim, aquele papel que você joga no lixo certo em vez de jogar na rua, aquela sujeira que você não coloca no rio, aquele cuidado que você tem com a luz elétrica de não usar demais, um cuidado de perceber que tudo que você toca está interligado a tudo mais. E como que não tocar isso com respeito e com dignidade? Monja Koen, a religião deve abordar de forma direta e sistemática de que forma
a pessoa deve se relacionar com o meio ambiente? Por exemplo, recentemente a Igreja Católica, de certa forma, até surpreende com essa encíclica inteiramente dedicada à questão ambiental. Até o texto fala sobre a casa comum de todos. A religião tem esse dever de abordar esse tema? Com certeza, não só a religião, mas todos os professores, os educadores, os filósofos, os administradores públicos, todos têm que ter esse despertar. Eu acho que é muito importante o que o Papa Francisco está fazendo, né? Esse movimento, essa manifestação dele bem franciscana, né? A gente lembrando de Francisco de Assis, nossos irmãos, né, que são a natureza. E eu gosto de lembrar as pessoas também que o meio ambiente começa no nosso corpo. Isso aqui é meio ambiente, esse saco de peles é meio ambiente. Então, cuidar também do seu próprio corpo significa cuidar do meio ambiente. E ele está interligado. O que nós estamos respirando, o que nós estamos comendo, o lixo que nós estamos produzindo. Então, não existe nada separado. É uma beleza, eu fiquei muito contente do Papa Francisco se manifestar dessa maneira, e eu acredito que todos os grandes líderes das diferentes áreas, religiosas ou não, eu acho que ateus também são pessoas maravilhosas, e às vezes a gente fica com uma ideia que se ateu não é uma pessoa boa, são pessoas muito boas, podem ser muito éticas e nos ajudar muito nessa caminhada em direção dessa nova consciência, que é uma consciência antiga, que é a consciência dos nossos primitivos ancestrais, dos povos indígenas, dos povos africanos, de onde nós viemos e que fomos nos distanciando, como foi a sua primeira pergunta, fomos nos afastando da natureza que somos nós e de repente nos vimos perdidos e aflitos e estressados e querendo compensar com coisas que não compensam aquele que é o contato mais íntimo e direto com a essência do ser. Monja, e como se desperta? Existe uma fórmula de despertar essa pessoa? Eu acho que, esse programa que nós estamos fazendo tem esse intuito. E eu acho que a mídia é um pouco responsável por isso. As escolas são responsáveis por isso, as religiões são responsáveis por isso, as políticas públicas são responsáveis por isso. Mas eu acho que existe uma estratégia que eu acho muito boa, que a gente fala meditação ou respiração consciente, de você entrar um pouquinho em contato com você mesmo, com o mais íntimo seu, de adentrar um pouquinho o silêncio, e dentro desse silêncio que é seu, que é do seu universo, você poder perceber o que você precisa, o que é necessário, e não o que é supérfluo. E não significa que a gente vai ficar pessoas muito, vamos dizer, chatas até, né? Isso eu não preciso, muito rígida. A rigidez não faz bem para ninguém. Nós temos que ter uma margem de flexibilidade. De vez em quando eu exagero um pouquinho ali, eu exagero um pouquinho lá, mas não pode ser rígido, porque o rígido fica insuportável, né? Então, a gente fazer as coisas com uma certa leveza. E o que eu acredito muito é que é do DNA humano. E o nosso DNA, ele quer sobreviver. E por isso esta mudança de consciência está acontecendo e vai acontecer com mais rapidez. Porque senão nós vamos ser exterminados. A Terra vai continuar. O planeta continuará ainda por milhões de anos independente de nós. Mas se nós quisermos continuar como vida no planeta Terra, nós temos que ter mudanças de olhares. E o nosso DNA vai dar conta disso. Se nós não dermos, o DNA vai dar, porque ele quer sobreviver. A senhora acredita que nós entramos num processo de autodestruição? Não exatamente. Nós percebemos que estávamos autodestruindo as condições de sobrevivência e estamos começando a reverter. Vamos poder reverter em quantos 1000 anos? Eu não sei, nós não estamos falando de coisas para 10, 20 anos, nós estamos falando para mais de 100 anos. Nós estamos falando de séculos adiante. E é difícil porque nós nunca pensamos em séculos adiante. Nós costumávamos pensar em construir cidades e obras, inclusive, para 100 anos, para 200 anos. E agora a gente já percebeu que a coisa é maior do que isso, é mais extensa do que isso. E nós temos que criar condições de que possamos pensar lá adiante, não só na minha geração, na geração seguinte, ou 2 ou 3 depois, mas muitas gerações depois, né? E esse olhar é novo para nós, seres humanos. É uma era axial que nós estamos vivendo, uma era de grandes mudanças. E elas são eras muito importantes, são eras de criatividade, as crises nos fazem procurar soluções novas, né? Então a era que nós estamos vivendo é uma era de desafios. Não está tudo calmo, tranquilo, não, está tudo muito agitado. E descobrimos coisas que nos deixam perplexos. Então temos que usar a inteligência
para poder criar meios de continuar sobrevivendo no planeta ou de migrarmos para outros planetas. Talvez tenhamos que criar essas condições de migrar, mas nada é para agora. E não é nem para a nossa geração, nem a seguinte a esta, né? Nós estamos pensando em algumas gerações para o futuro. Talvez daqui uns 100, 200, 300 anos, eu não sei. É preparando para esse futuro. Monja, e esse olhar novo, ele vai ser capaz de levar a gente a atingir um estado de serenidade, custe o que custar? Nós estamos num momento crucial que está gerando dor? A vida é contínua. Pode não ser na forma que nós estamos vendo aqui. É uma coisa que eu gosto muito, o Leonardo Boff fala isso, né? A Terra é muito maior do que nós e muito mais forte do que nós. E nós somos uma das inúmeras formas de vida que surgiu aqui, e assim como surge, vai desaparecer. Como outras formas desapareceram. Mas a Terra continuará. Agora, o que ele diz, e que ele vem como um profeta dizendo, cuide rápido, 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 que há uma possibilidade de nós mantermos um estado muito agradável de convivência com o planeta, com a nossa vida. Monja, a prova disso é que a Terra já passou por momentos de transformação e por destruição em outras eras, justamente por se modificar e para se refazer. Certamente nunca houve uma civilização que foi responsável por essa destruição como nós estamos fazendo, não é? Talvez nós não percebessem isso, né, que estavam criando condições adversas. Eu estive no Butão recentemente, e o rei do Butão criou o sistema de felicidade interna bruta. Felicidade interna bruta é mais importante do que PIB, do Produto Interno Bruto. Então, nós não damos importância mais a quanto nós produzimos financeiramente, quanto dinheiro temos, mas o nível de bem-estar da população. Mas esse bem-estar da população tem que ter um mínimo para a sobrevivência. Porque se não tivermos isso, e um dos itens mais importantes que ele põe é esse cuidado com o meio ambiente. Isso faz parte desse projeto de sobrevivência e de bem-estar da população. Não está em nada separado. E ele parte desse princípio que é budista, da interdependência. Uma forma de vida depende da outra, nós estamos todos em rede, e o que nós fazemos, falamos e pensamos, mexe na rede da vida. Então, como que nós vamos mexer nessa rede? De maneira a gerar benesses para o maior número de seres. Você está ouvindo a monja Koen Roshi sobre o tema de hoje do Conexão Ambiental, Meio Ambiente e Espiritualidade. Nós vamos a um pequeno intervalo, mas já voltamos. Conexão Ambiental. Entrevista. Muito bem, rapidamente, porque curto também é o nosso tempo, agora trazemos para você, para fechar o nosso tema de hoje, vamos ouvir a entrevista com Hélida de Oliveira, ela que é educadora, terapeuta e mestre em ciências da religião. Ela é diretora-geral da Unipaz, instituição de ensino voltada para a cultura de paz e não violência. Vamos ouvir a entrevista. Ô Hélida, de que forma que a fé ou a espiritualidade pode ajudar no cuidado com o meio ambiente? Ela é capaz de modificar o homem a ter maior cuidado com o ambiente onde vive? Para o ser humano compreender a espiritualidade, requer que haja um entendimento de que nós somos parte, nós enquanto humanos, somos parte de um cosmos, né? Existe algo que é ordenador da vida humana. E este aspecto mais amplo, né, que é o cosmos que nos ordena, também ordena a vida natural da natureza, né? Então, nós, seres humanos e natureza, somos parte de uma mesma energia. Então, quanto mais espiritualistas ou quanto mais espiritualizados nós somos no nosso dia a dia, mais nós reconheceremos que eu e uma árvore, eu e uma plantinha, uma flor, que a natureza não está fora, a natureza ela é parte da minha natureza humana, porque dentro de mim existe água, existe terra, existe toda a parte do ar que circula dentro do corpo humano, e esses são os mesmos componentes que compõem a natureza orgânica. Então, que quando o ser humano se percebe parte de toda a vida, não há separação entre uma plantinha e uma vida humana. Então, a espiritualidade, ela capacita, ou ela dá condições para que o ser humano se perceba uma parte de um todo da vida. E a vida não é só a vida humana, é a vida da Terra, é a vida do planeta, é a vida dos sistemas
sejam eles vegetais, minerais, animais, humanos, energéticos. Então, nós fazemos parte desta vida chamada vida planetária. E a visão da espiritualidade é reconhecer que tudo isso faz parte de um todo. Então, na escola nós aprendemos português, aprendemos matemática, aprendemos ciências, aprendemos história, e isso nos engana de que tudo está separado. E, na verdade, tudo está conectado. Então, a Unipaz, que é essa instituição onde eu trabalho e atuo, é meu grande foco de aprendizagem, traz a visão holística do ser humano. E o holístico é aquilo que é inteiro, é aquilo que é sistêmico. Então, ser humano, espiritualidade, natureza, vida e morte são aspectos desta representação da vida no planeta Terra. Eu acredito que esta é uma forma de ver a vida, e a partir do momento que há uma visão de mundo holística, nós passamos a ter uma vivência de mundo também holística e sistêmica. Aproveitando na sua fala, em que momento o homem passou a ver sua vida separada da natureza, colocando o homem como explorador da natureza, da alma, de aspectos importantes da história? Olha, na história da evolução da humanidade, nós aprendemos que a lei da sobrevivência é que fez a evolução do próprio ser humano, né? Então, na nossa história existe uma linhagem cristã, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e existe uma linhagem que vem de Darwin, que então veio da evolução da vida através do macaco, que por mutações genéticas nos tornamos humanos. Então nós temos aí já uma dicotomia, e a dicotomia vem de dois. A dicotomia vem de dualidade, né? Então, nós, seres humanos, aprendemos por meio da dualidade. Ou eu acredito numa vertente, ou eu acredito em outra vertente. Então, nós aprendemos também na nossa educação familiar, na nossa educação escolar, que o mundo é duplo. Então, se existe o dia, é porque existe a noite. Se existe o quente, é porque existe o frio. Então, o nosso cérebro, ele começa a se desenvolver a partir de uma compreensão da dualidade. Eu entendo que aí já está o início de onde ocorre esta separação entre o homem e a natureza, porque então eu entendo que eu sou o sujeito e a natureza seria o objeto. Esta é uma visão fragmentada da vida. Isto é uma ilusão de separatividade. O Pierre Weil, que é o fundador da Unipaz, ele tem toda uma teoria que nos convida a reconhecer que há uma ilusão de que tudo está separado de tudo. E hoje nós sabemos, a física quântica já nos provou que na menor partícula da matéria, a essência desta matéria é o vácuo, é o vazio. Então nós todos somos essencialmente energia. E no campo energético não há separação. Então, quanto mais sutil, né, quanto mais espiritual uma pessoa se torna no seu dia a dia, mais conectada ou menos fragmentada ela vai ter a relação com a vida e com todas as pessoas. Agora é tempo de reconstruir tudo isso. Nós estamos vendo hoje que as questões que acontecem em Paris nos afetam diretamente aqui em Goiânia. Não existe lá e não existe cá. Nós somos um povo só. Nós somos uma humanidade só. Então, a visão de separatividade é que precisa ser reconstruída. E eu acredito verdadeiramente que esse é um grande momento da humanidade mudar de paradigma e sair do paradigma chamado cartesiano-newtoniano, que é o paradigma do ou isto ou aquilo, e encontrar dentro de si mesmo o paradigma sistêmico, que é o paradigma isto e aquilo. Então, reconhecer esta integralidade em mim mesmo absolutamente mudará a minha relação com tudo que está ao meu redor. Hélida, em que momento que aparece a espiritualidade no homem? Não no momento histórico, em que momento que cada homem se preocupa com a espiritualidade? É naquele momento que se vê confrontado com os dilemas da própria, com os cuidados que ele deveria ter com o meio ambiente para manter a vida? As pessoas que procuram a Unipaz, elas estão procurando algo que dê sentido à vida. Porque nós chegamos num ponto em que o ter, a conquista, aquilo que é realização material não preenche o ser humano, não dá o sentido de plenitude. Então, este algo mais, esta busca daquilo que é absolutamente simbólico e sutil, faz com que o ser humano se perceba mais feliz, com certeza,
e mais conectado com a vida ao redor. Então, a busca de sentido é a primeira, eu entendo que é o primeiro momento em que o ser humano busca a espiritualidade, porque ele já não conseguiu explicações nas coisas óbvias do dia a dia. Então, a busca de sentido da vida pode ocorrer no momento de caos pessoal, no momento de separação, de rupturas, no momento de crises, como agora, crises políticas, crises econômicas, crise social. Talvez nesse instante ocorre uma lucidez, algo que dentro do ser humano é muito sadio, que faça com que ele, apesar da crise, busque algo para ir além da crise. Esse algo mais pode ser uma busca pela espiritualidade. Mas não sendo só no dia a dia, eu reconheço que o ser humano ele é um ser espiritual. Eu gosto de acreditar que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então nós estamos num aprendizado da humanidade, né? Nós somos ser humano, né? O ser é aquilo que nos habita e o humano é aquilo que nos habilita a comunicar esta expressão do ser. Então, ser humano já embute em si mesmo a espiritualidade na sua essência. Então, nós somos essencialmente seres espirituais. E esta busca da espiritualidade, ela pode ocorrer tanto em momentos de crise, como nós falamos aqui, mas também no momento do nascimento de um filho. Como que nasce aquela criatura tão perfeita, tão sublime? De onde vem isso? Como que se explica esse amor tão grande? Esse contato, né, essa busca pelo sentido da espiritualidade pode acontecer no nascer do sol, no pôr do sol, no desabrochar de uma árvore, porque nós somos seres espirituais. O que ocorre é que a espiritualidade ela nos recorda de uma forma muito direta desta nossa capacidade de nos conectarmos com a vida humana além do próprio corpo, né? Além da matéria que nos habita. Então, estamos no momento de muitas buscas espirituais e acredito que elas nos unem enquanto seres que habitamos o mesmo planeta Terra. Então, a Unipaz é um lugar em que eu aqui acolho, né, todos os dias pessoas que vêm buscando este algo a mais. Muitos dos aprendizes da Unipaz, eles buscam um sentido do seu viver e não encontraram nas academias tradicionais, não encontraram nas suas profissões e chegam aqui repleto de conhecimento e com um vazio existencial. E esse vazio existencial, ele é reconquistado muitas vezes com atividades muito simples, que é o silêncio, que é a prática meditativa, que é absolutamente colocar o pé na terra. Então, não é tão complicado assim como parece. Na verdade, o simples é um grande desafio do ser humano hoje em dia. Então, eu sou muito grata por viver nesse momento da humanidade em que eu posso escolher alimentar dentro de mim o mundo que eu quero viver, que é um mundo da fraternidade, da solidariedade, da paz, da amorosidade, ou eu posso simplesmente reproduzir nas minhas atitudes um sistema que me gera estresse, solidão, tristezas. Então, eu sou muito grata por viver neste momento e poder escolher qual é a vida, quais são os valores, quais são os sentidos, onde eu vou colocar o meu olhar todos os dias. Então, isso para mim é viver a espiritualidade no meu dia a dia. Não é ir para um templo, para uma igreja, para uma sinagoga, isto reforça aqueles hábitos. Mas é no dia a dia, do acordar ao deitar, que a espiritualidade se manifesta. Hélida, porque até hoje a sociedade na visão oriental, que é mais próxima da natureza, ainda não foi incorporada pelas pessoas e como faríamos para incentivar esse despertar do homem perante o meio ambiente e a vida? Eu reconheço que o processo entre Oriente e Ocidente é um grande caminhar ainda na nossa cultura, especialmente na nossa cultura ocidental. Porque, volto a dizer que há aquela visão, né? Ou isto ou aquilo. Então, Oriente e Ocidente representam dois lados da vida. E quando você me pergunta, né, o que aconteceu que nós ocidentais talvez sejamos mais materialistas? Nós temos no processo histórico um acontecimento chamado secularização. A secularização é quando foi separado da vida humana a igreja, vamos chamar enquanto dogma, do Estado.
e da política, né? As religiões orientais, os líderes religiosos, eles eram os líderes políticos. A religião e a economia e a política, ela não era dissociada. Então, as religiões orientais têm nos seus representantes religiosos toda uma organização da comunidade em si, né? Então, um grupo se aglomera perto de um líder religioso e ali se forma uma comunidade que depois se tornou uma cidade, que hoje são os grandes centros culturais e turísticos e religiosos da Índia, por exemplo, né? Vamos colocar como uma grande referência o Nepal, o Butão. Os líderes religiosos, eles ocupavam também uma representação política e econômica. O processo de secularização separou os líderes políticos dos líderes religiosos. O Ocidente foi criado dentro desta visão da secularização. Então, os nossos líderes religiosos, eles não interferem na política e na economia. E talvez um grande diálogo seja reunir estas concepções da vida humana, porque uma cidade é feita de povos, de pessoas que têm política, religião, economia, meio ambiente, isso não está separado. À medida que nós separamos a fé da política, nós criamos, então, esta divisão entre aquilo que eu desejo e aquilo que eu realizo, porque quando eu me sinto separada do outro, eu venho para uma posição de ganância, então eu tenho que acumular tudo. Você percebe que os povos orientais, eles são muito mais solidários do que os povos ocidentais. Nós no Ocidente temos a cultura do ter, então quanto mais pares de sapato eu comprar, quanto mais roupas, as nossas comidas, a gente tem os supermercados com uma fartura gigantesca, porque eu compro vários sabonetes, a gente compra shampoo em litro, então, mas eu compro para minha família, eu compro para minha casta, eu compro para minha casa. Então, quando eu tenho a possibilidade da falta, eu quero adquirir para não faltar, eu quero acumular. No Oriente, não há essa necessidade do acúmulo e por isso talvez eles sejam mais simples na própria evolução tecnológica e tudo mais, no aspecto de que não há essa separação, eu não preciso acumular, porque se eu tenho, meu vizinho tem também. Então, Oriente e Ocidente carecem de um diálogo de aprendizado mútuo, porque nós temos no Ocidente todo o avanço da tecnologia, todo o avanço da internet, especialmente, com tudo nesse mundo globalizado. Eles têm o que aprender conosco, mas nós também temos muito o que aprender com os povos orientais. Muito bem, fechamos assim mais um belíssimo programa, mais um belíssimo Conexão Ambiental de hoje, 1º de janeiro de 2016. Agradecemos aí a diretora-geral da Unipaz aqui de Goiânia, Hélida de Oliveira. E agradecemos também a cada um dos entrevistados que trouxeram reflexões profundas sobre o ser, sobre os caminhos que percorremos em nosso aprendizado aqui neste pequeno planeta e a forma como nos relacionamos com ele. De certa forma, isso determina um tipo de futuro que plantamos para nós e para os que virão. O programa de hoje teve produção e reportagem de Emerson Crane e Fausto Borges, gravação e edição de Rafael Curado, mesa de áudio de Ricardo Souza, direção de estúdio de Jennifer Jacobi, supervisão de Fernando Kozak, gerência de rádio de Jair Cardoso e a apresentação foi minha, Emerson Crane. E o Conexão Ambiental termina agora, mas o seu compromisso com o equilíbrio da vida continua. Vem aí o correspondente Brasil Central e a gente se encontra na próxima sexta-feira a partir das 10 horas da manhã. Até lá, tchau! Você ouviu Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com a vida no planeta.